Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros de revólver no Maranguapium. Idosa assassinada na residência no bairro do Janga. 3 mortos e 2 feridos a tiros dentro de veículo em Canhotinho. 2 mortos e 1 ferido a bala no bairro de Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 12 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Garanta a higiene do seu lar usando água sanitária e desinfetante igual os produtos de primeira qualidade. Atenção, se ligue, água sanitária é igual. Atenção, você tem carro, moto ou caminhão financiado? O banco quer tomar aquilo que é seu? Calma, a Consulte Assessoria pode te ajudar. Somos especialistas na redução de juros abusivos e podemos te ajudar a reduzir o valor das suas parcelas ou até mesmo quitar a sua dívida. Ligue agora, 4062-8279. A consulta é grátis. Ligue 4062-8279 ou mande um WhatsApp para 99722-4055. Consulte Assessoria. Aqui tem solução. Durante as últimas 24 horas foram registrados 16 homicídios registrados em Pernambuco nas últimas 24 horas. Foram 12 no interior e 6 no Grande Recife. 16 homicídios registrados de ontem para hoje, 12 no interior e 6 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco foram registrados 2.226 homicídios dos 2.226, sendo 1.337 no interior e 889 no Grande Recife. 889 no Grande Recife. Na cadeia pública em Petrolina, no sertão do estado, alguns detentos atearam fogo em colchões e vários outros objetos dentro de uma das celas. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Nenhum detento foi preso, ficou ferido. E durante uma briga entre presos, deixou morto no presídio o juiz Antônio Luiz Lins de Barros, no complexo prisional do Curado. José Augusto Vital da Silva, 30 anos, residente na rua Abílio de Souza Moraes, em Pojuca. Ele foi assassinado durante esta briga, assassinado a golpes de arma branca, uma arma artesanal, e ainda teve o corpo queimado. O detento suspeito do crime foi levado para o DHPP no Cordeiro. Thalisson Moreira da Silva, de 21 anos de idade, que mora na rua Loreto Lima, no bairro do Ibura. Bruno Martins da Silva, um jovem com 22 anos de idade, residente na rua Caracas, bairro Caiucá, em Caruaru, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Bagé, à margem do rio Mocó, no bairro João Mota, lá em Caruaru. Crime de autoria e motivos desconhecidos. José Anderson da Silva, residente na rua Padre Cícero, em Lagoa Grande, interior do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, num crime de autoria e motivos não informados. A mulher Lindinalva da Silva Santos, com 33 anos, residente na rua da Caixa d'Água, em Santa Maria da Boa Vista, foi assassinada a golpes de faca peixeira, tendo sido ainda levada para o hospital local. O suspeito do crime, o ex-companheiro dela, Paulo Gonçalves da Conceição, de 38 anos de idade, que não aceitava o fim do relacionamento, e ele está desaparecido. Roberto Francisco Arruda Novaes, com 51 anos de idade, residente na rua Oscar José Medeiros 203, em Floresta, foi assassinado a tiros de revólver pertinho da residência dele por 2 homens que logo em seguida fugiram num carro Santana de placa não fornecida. Segundo informações, Roberto Francisco Arruda Novaes já havia sido preso por homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina.
O catador de recicláveis Jeremias Gustavo de Santana, com 39 anos de idade, residente no povoado de Cecília, em Surubim, no agreste do estado, foi assassinado a golpes de faca, peixeira e também com várias pauladas no lixão lá da prefeitura de Surubim. O crime pode estar ligado às drogas. O corpo de Jeremias Gustavo de Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Na rua Rodopiano Florencio, no bairro do Salgado, a polícia prendeu um jovem suspeito de espancar a companheira. Edson José Viana, 22 anos de idade, foi levado para a delegacia local, onde foi autuado na Lei Maria da Penha. Um jovem com 22 anos de idade, Everton Lourenço da Silva, residente na Travessa do Reservatório em Limoeiro. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terra do sítio Campo Novo de Baixo, na cidade de Caruaru, no agreste do estado. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Evanderson Júnior da Silva, jovem com 22 anos de idade, conhecido por Vandinho, residente no loteamento Altinense em Altinho, foi alvejado por vários tiros de revólver na Vila Nova, lá em Altinho, por ocupantes de um carro preto, um veículo não identificado. Vandinho Evanderson Júnior da Silva, ele foi levado para o hospital local, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. O jovem Vanderson Ribeiro da Silva, com 25 anos de idade, residente na rua Belém de Capanema, número 57, bairro Petrópolis, na cidade de Caruaru, foi assassinado ontem à noite com vários disparos de arma de fogo em frente a um mercadinho localizado na rua Arquimedes de Oliveira, lá no bairro Petrópolis. Elementos desconhecidos cometeram o crime. As informações dão conta de que Vanderson Ribeiro da Silva, ele seria viciado em drogas e pode ter sido vítima de acerto de contas. Um homem com 57 anos de idade morreu carbonizado na residência no sítio Portões, em Bezerros, no agreste do estado. E o incêndio pode ter sido causado por uma vela acesa que teria caído com o vento. O corpo do cidadão foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Durante as últimas 24 horas, foram registrados 7 assaltos a coletivos. Foram 7 ônibus alvos dos marginais de ontem para hoje. No bairro do Zumbi do Pacheco, um coletivo que fazia a linha Zumbi do Pacheco Tancredo Neves foi alvo de 3 homens encapuzados que roubaram os pertences dos passageiros. Por volta das 4:30 da tarde de ontem, foi no bairro do Salgadinho, em Olinda, ali pertinho da Ponte Preta, que um BRT foi assaltado. O coletivo fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5 da tarde, na Avenida Sul, bairro de São José. Ali todo dia, sempre tem ônibus assaltado ali, sempre a mesma linha. Jaboatão Parador. Foi um ônibus da Metropolitana, só os usuários roubados. Por volta das 7 da noite, na Avenida Luiz Correia de Brito, no Sítio Novo em Olinda, o alvo foi um ônibus da empresa Caxangá, que fazia a linha Jardim Brasil, Estrada de Belém. Só os passageiros roubados. Por volta das 10 da manhã de ontem, na PE 15, no bairro dos Butrins, em Olinda, mais um BRT alvo dos marginais. O ônibus fazia a linha Pelópida Silveira, prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 8:30 da noite de ontem, na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho da UPA dos Torrões, o ônibus da Borborema fazia a linha típica, onde na Boa Vista foi assaltado. Só os usuários roubados. E por volta das 6 da noite, na BR-101, no bairro do Jardim São Paulo, um ônibus da empresa Metropolitana, linha Barro Macaxeira, foi assaltado e só os passageiros dançaram. Portanto, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 7 assaltos a coletivos, foram 7 ônibus alvos da marginalidade. Neste mês de julho, já foram registrados 87 assaltos a ônibus, 87. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano no estado de Pernambuco, já foram realizados 1.366 assaltos a coletivos.
Pedro Manuel Saturnino de Souza, um homem com 76 anos de idade, residente no sítio Laje Grande, zona rural de São Benedito do Sul, foi agredido a faca peixeira. Ele estava bebendo com uma nega aí num cabaré. Chegou a mulher dele, Maria Marlene Felício de Souza, de 40 anos, e ficou revoltada porque estava sendo traída. Achava que estava sendo traída, né? O cara no cabaré, 76 anos, aí a confusão foi grande. Ela meteu a faca nele, ele meteu o gargalo de garrafa no rosto dela. O casal foi socorrido no Hospital Regional de Palmares. Depois de medicado, foi encaminhado à delegacia lá de Palmares. Manuel Ferreira da Silva, um homem com 30 anos de idade, residente no Engenho Arcádia, zona rural de Catende, no interior do estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo no atentado há cerca de um mês. Manuel Ferreira da Silva estava internado aqui no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro do Maranguapium. Idosa assassinada na residência no bairro do Janga. 3 mortos e 2 feridos a tiros dentro de um carro em Canhotinho. 2 mortos e 1 ferido a bala no bairro de Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Augusto José Alves da Silva, residente na rua Campanha, número 62, no bairro da Imbiribeira, foi agredido a bala numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. O Augusto José Alves da Silva foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro de 2 Unidos, os PMs do 13º Batalhão, Sargento Diniz do Jardim São Paulo e soldado G. Júnior da Campina do Barreto. Tito Trajano de Oliveira, que mora na rua Francisco Gomes, 127, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, foi agredido a pauladas. Bateram bastante nele, socos, pontapés, pauladas. Ninguém informou quem o agrediu e nem os motivos. Tito Trajano de Oliveira foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Justiça decide hoje habeas corpus de mãe e filho acusados de matar médico em aldeia. A notícia com a repórter Kimberly Neri. A movimentação no condomínio onde morava o cardiologista Denilson Paz da Silva, que teve os restos mortais parcialmente encontrados pela polícia no bairro de Aldeia, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, foi intensa na manhã desta quarta-feira. No local estiveram presentes equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e de uma empresa particular contratada pela família da vítima para auxiliar nas buscas dentro da cacimba. O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito Amaral, destaca a participação dessa empresa especializada em resgate de difícil acesso. Nós continuamos a fazer as buscas, não mais com o homem, com o Corpo de Bombeiros, porque houve uma limitação técnica, o espaço de confinamento era muito grande, daí a contratação de uma empresa de perfuração de poços para extrair os restos mortais que ainda se encontravam ali no poço. À medida que a perfuração vai aprofundando, nós estamos encontrando, como encontramos ontem, no final da noite, restos mortais ainda do médico. A farmacêutica Jussara Paz, esposa do médico, e o filho mais velho do casal, Danilo Paz, foram presos suspeitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O advogado de defesa, Alexandre Oliveira, entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado nesta quarta-feira. Como a casa está sendo ainda periciada, tá? Eu entendi que como eles têm um apartamento no quilômetro 7, então eu anexei o comprovante de residência desse apartamento, porque em última hipótese do desembargador relator não conceder liminarmente a ordem de habeas corpus, concedendo a liberdade para os pacientes, Danilo e Jussara, que conceda, caso ele não entenda dessa forma, que conceda pelo menos a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica. O blog Roda JC teve acesso ao depoimento de Jussara Paz à polícia. Segundo ela,
O marido tinha quadro de depressão atestado pelo menos desde o ano de 2001 e que já tomou atitude ao menos 2 vezes de viajar sozinho, sem avisar, e não manteve contato com a família. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração Anantael Antônio da Silva, é um cidadão de 53 anos de idade. Ele mora na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no conjunto Beira-Mar, no bairro do Janguem Paulista. Encontra-se internado aqui no HR e o pessoal deve procurar o serviço social aqui do HR. Eurico Martins de Oliveira, que mora na rua do Riachuelo, número 434, em Alberto Maia, Camaragibe. Sofreu ferimentos num acidente lá em Alberto Maia. Foi uma colisão entre 2 motos e ele, Eurico Martins de Oliveira, ficou machucado e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Edivaldo Monteiro de 2 Unidos, os PMs do 13º Batalhão, Sargento Diniz do Jardim São Paulo e soldado G. Júnior da Campina do Barreto. Na portaria da emergência, os recepcionistas Ivan Miguel do Alto Santa Isabel e Janaína Ramos. Sandro Antônio da Silva, que mora no Engenho Bom Jardim, zona rural de Primavera, foi agredida a golpes de faca peixeira por uma pessoa cuja identidade não foi fornecida. Sandro Antônio da Silva foi levado para o hospital de Primavera, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Ivanildo Pereira da Silva, que mora na Rua do Desterro, número 43, no bairro do Ibura, sofreu ferimentos. Ele pedalava uma bicicleta pela Avenida Jornalista Edson Regis, quando de repente foi atropelado por um carro não identificado. Ivanildo Pereira da Silva sofreu ferimentos, contusões e escoriações e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Jovem assassinado a tiros de revólver no bairro do Maranguapium. Gomes da Silva, com 34 anos de idade, residente na rua 45, número 206, no bairro do Maranguapium Paulista. Este rapaz foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por ocupantes de um carro branco, veículo não identificado. A motivação do crime também é ignorada e o corpo do rapaz, Bruno Gomes da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Idosa assassinada na residência no bairro do Janga. Maria José Macário, com 78 anos de idade, foi encontrada morta a facadas na residência dela, localizada na rua Honório Fernandes da Paz, no residencial no bairro do Janga, em Paulista. O suspeito do crime, José Francisco Cordeiro Filho. Há cerca de 8 dias, ela havia contratado o José Francisco para fazer um serviço de pintura na casa da idosa. Só que ele fechou a casa, deixou a casa trancada. A idosa foi ainda tentar prestar uma queixa, mas desistiu. Só que de repente ela foi encontrada morta e, segundo informações, alguns objetos sumiram. Portanto, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo de Maria José Macário, de 78 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 3 mortos e 2 feridos a tiros dentro de um veículo em Canhotinho. 3 homens foram assassinados a tiros de grosso calibre e um casal foi baleado quando viajavam em um carro Fiat Uno vermelho de placa KFM 8457. Isso aconteceu no distrito de Paquevira, em Canhotinho, no agreste do estado. O casal sobrevivente foi socorrido no hospital local e em seguida removido para o regional Dom Moura, em Garanhuns. Luiz José dos Santos e Hilda da Silva, de 51 anos, foram sobreviventes. Os que morreram
Jaciel Silva dos Santos, o irmão dele, Janailson Silva dos Santos e José Orlando de Moraes. 2 morreram dentro do veículo e o outro do lado de fora. A polícia ainda está investigando este triplo homicídio que aconteceu lá no distrito de Paquevira, em Canhotinho, no agreste do estado. E atenção! 2 mortos e um ferido a bala no bairro de Campo Grande. Foi no final da tarde de ontem que 3 homens encapuzados, e segundo informações, estariam em um carro Voyage de placa não fornecida. Eles meteram bala contra pessoas que estavam em frente a uma borracharia localizada na rua Farias Neves, no bairro de Campo Grande. 2 pessoas morreram e uma outra ficou ferida. A pessoa que escapou ainda não dispomos da identificação. Os mortos foram Pet Johnny Lucena Vilela, com 39 anos de idade. Ele morava na rua Maria Augusta de Souza 310, no bairro de Campo Grande, e foi ainda trazido aqui para o Hospital da Restauração. E Junitan de Oliveira Maciel, 57 anos de idade, que ainda chegou a ser levado para a Policlínica Mauri Coutinho, no bairro da Campina do Barreto. Nenhuma informação foi repassada sobre a motivação desse duplo homicídio ocorrido ontem na boquinha da noite, em frente a uma borracharia na rua Farias Neves, no bairro de Campo Grande. Os corpos de Pet Johnny Lucena Vilela e de Junitan de Oliveira Maciel foram removidos para o Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte M780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.